sacerdócio chegava diante de Deus. Hoje em dia o acesso está aberto para mim e para você. Para entrar no Santíssimo Lugar, para dobrar o joelho, para se humilhar, para confessar diante do Senhor e desfrutar da presença. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E naquele tempo em que aquele povo começou a se reunir, não havia espaço nem para o pregador pregar. Você imagina uma coisa dessa? Nem o pregador não podia falar. Tamanho era o mover de Deus no meio da igreja. Tamanho era o mover da presença do Senhor, com curas, com confissões. E o pregador às vezes tinha que calar e deixar Deus agir. Oh, aleluia! E muitas pessoas que estavam no erro confessavam seus pecados, e quem roubava já não roubava mais, e quem andava no adultério já não andava mais, e quem estava numa vida errada já não queria mais. E quando chegava alguém ali para zombar, teve gente que caiu morto na hora. Meu Deus, eu fiquei impactada quando eu li que uma vez um pregador estava no altar e ele começou a falar um versículo. Ele falou, não sei porquê, Deus falava comigo sobre aqui a ira, a morte, alguma coisa, e alguém chegou e começou a zombar e caiu duro na mesma hora. Irmãos, eu anseio por ver a glória de Deus assim, nos impactando dessa maneira. E quando eu comecei a orar sobre isso, há uns 2 anos atrás, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Esse avivamento precisa começar dentro de você primeiro. Aleluia. Esse avivamento tem que começar dentro de cada um de nós primeiro. Nós precisamos ser reavivados, ressuscitados, voltar àquele primeiro amor, aquela primeira chama, a esse desprender. Nós precisamos das coisas dessa terra, sim. Nós estamos aqui, nós precisamos mesmo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas serão acrescentadas, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Agora, a palavra do Senhor, como ele disse, esse irmão que escreveu esse livro, ele fala, irmãos, a palavra do Senhor, ela é martelo. A palavra do Senhor, ela é fogo. A palavra do Senhor, ela é espada. Como que podemos entrar na presença do Senhor, receber a palavra do Senhor e ficar da mesma maneira? Nós não ficamos. Nós não ficamos da mesma maneira quando nós recebemos a palavra. A palavra transforma. A presença transforma. Oh, glória a Deus. Você crê que você está sendo transformado pela palavra nessa manhã? Amém, meu Deus. Você crê que essa palavra está gerando aí uma chama de avivamento? Oh, aleluia! Porque o Senhor fala, tenho porém contra ti. O Senhor fala para mim, irmãos, eu estou compartilhando o que o Senhor entregou para mim. Que deixaste teu primeiro amor, ou as primeiras obras, aquele primeiro desejo de estar horas e horas com o Senhor, ouvindo a voz dEle, compartilhando da presença dEle, porque muitas vezes as prioridades começam a ser invertidas. Muitas vezes nós começamos a caminhar pelas bênçãos, pelo que o Senhor pode fazer por nós. Pode sim. Ele pode fazer muito por nós, mas Ele quer que nós venhamos andar com Ele pela presença dEle. É a mesma coisa quando nós temos um amigo. Esse amigo pode ser talvez um amigo mais rico, ou ter uma posição social melhor, mas se nós estivermos com ele só pelo interesse do que ele pode fazer por nós, ele não vai se sentir bem na nossa companhia. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o Espírito de Deus sonda os nossos corações. Sonda. E aí tem um momento que às vezes ele vai provar a nossa fé. E às vezes nós vamos estar pedindo, Senhor, eu preciso de algo. E Ele não vai fazer. Talvez não naquele momento. Eu não sei se vocês já passaram por experiências assim. Mas eu já passei. Houve um tempo na minha vida em que eu falei, eu estou passando agora por uma prova terrível. Mas eu já passei várias outras. Todas as vezes eu orei, e todas as vezes Deus não respondeu. Não, dessas vezes agora eu também vou orar, e vai ser assim, assim, Deus vai fazer agora um milagre, acabou, né? Achando que a pessoa conhece. Oh, meu Deus. Aí o Senhor falou para mim aquela palavra assim de Lázaro, sabe? Lázaro era amigo de Deus.
Ele estava doente e mandou chamar Jesus, mas Jesus não veio. Aleluia. E ele só veio quando ele morreu. Irmãos. Irmãos, pensa. Morreu tudo. Morreu, aliás, quase tudo, morri. Irmãos, morreu muita coisa na minha vida. Muita coisa desmoronou. E quando eu falei para o Senhor, Senhor, perdi tudo. O Senhor falou, não, filha, você não perdeu a minha presença. Aleluia. Você ainda tem a presença. E neste tempo, irmãos, Deus me deu uma ferramenta. Eu estava orando na madrugada e o Senhor falou comigo assim, olha, faz um relógio de oração. Eu falei, Senhor, como assim um relógio de oração? Eu não estava nessa época, eu não queria entrar muito em detalhes, irmãos, mas eu vou contar essa parte. Eu estava tomando conta de um trabalho de oração e eu cheguei na igreja e o pastor falou para mim assim, irmã, não volta aqui na igreja mais, porque ameaçaram toda a sua família, se você voltar aqui você corre risco. Então eu não podia voltar na igreja. E eu fiquei em casa orando e eu também não podia congregar, não podia fazer nada. E eu falei, meu Deus, a minha vida acabou, tudo acabou o ministério, acabou a família, acabou tudo. E o Senhor falou, faz um relógio de oração. Como que eu vou fazer esse relógio de oração? Faz esse relógio no WhatsApp. Nem o WhatsApp eu tinha. Eu nem queria saber de rede social na época e nem tinha baixado o WhatsApp, porque na minha cabeça o WhatsApp era uma coisa muito difícil. Eu não tenho vergonha de falar, não. Na minha cabeça eu falei assim, não vou querer saber de nada, nem de ninguém, nem de WhatsApp. Aí o Senhor falou, foi por causa disso que eu baixei o WhatsApp. Sem brincadeira. E o Senhor falou, baixa o WhatsApp e cria um relógio de oração. Eu lembro direitinho. Foi 7 anos atrás. E quando eu comecei a obedecer e colocar os números e falar, irmãos, o Senhor me deu um projeto assim, algumas pessoas se reuniram para orar. E nesse tempo, o Senhor me deu uma intercessora, uma amiga intercessora virtual, que eu não sei quem é, nunca vi ela pessoalmente. Mas é uma amiga que todas as vezes que eu estava precisando de oração, Deus revelava para ela, ela me ligava, falava, Dani, Deus me mostra que você está assim, vamos orar. E orava comigo. E segurava nas minhas mãos. Aleluia. E nesse tempo, Deus fez 2 relógios de oração, que foi um na minha cidade e o outro na cidade dela, porque ela ficou tomando conta do relógio de oração lá. E o que o Senhor me mostrou com essa estratégia? Que o Senhor também não quer somente que nós venhamos orar pelas pessoas, mas que nós venhamos ensinar as pessoas a orar. Porque através do relógio de oração, o Senhor me ensinou a falar assim, olha, fala para cada pessoa tirar um tempinho por dia no seu secreto, no seu particular com Deus. E cada um vai orar no seu tempo determinado, na sua hora. Não é na hora que a pessoa puder, na hora que a pessoa determinar. E se um for orar meio-dia, o outro for orar meia-noite, o outro for orar 3 da tarde, o outro 3 da manhã, e assim vai ser um relógio de oração que vai girando continuamente. E todos orando uns pelos outros e pela salvação de almas em todas as nações. Então esse relógio de oração começou a girar. Essa pastora criou esse relógio de oração na cidade dela. Ela administra o relógio de oração assim, ó, em cima, porque ela é uma mulher que sobe monte, desce monte, tá na oração. O relógio de oração que ela administra é uma bênção. Os irmãos oram, mandou louvor, mandou oração. E Deus me sustentou, irmãos, nesse tempo de deserto, em que muitas vezes nem eu conseguia orar. Havia dias que eu ficava assim, de rastros. E aí as pessoas falavam assim, mandavam mensagem e falavam assim, irmã, estamos orando por você. Irmãos, a oração é uma ferramenta poderosa. Amém. E depois o Senhor começou a me levar para esse segundo nível, que era o nível de confissão de pecados. E o Senhor falou assim para minha filha, Daniel confessou os pecados do povo como se fosse dele. A Bíblia diz que Daniel era um homem justo, era um homem que orava 3 vezes por dia. A Bíblia vai falar de pecados de várias pessoas, vai falar de Davi, quando Davi errou, vai falar de várias pessoas, mas não vai narrar uma falta de Daniel. Mas quando nós vemos a oração de Daniel está se humilhando diante de Deus, confessando os pecados da sua nação como seus próprios pecados. É necessário, irmãos,
nós termos sim esses cultos de oração, é necessário nós termos sim o nosso coração mais voltado para a oração e nós confessarmos os pecados, reconhecermos os nossos pecados primeiramente, ter a convicção do pecado, nos arrependermos e olharmos para dentro de nós, onde, Senhor, que eu preciso melhorar, onde, Senhor, que eu preciso mudar, Senhor, eu acho que eu estou errando aqui, mas revela-me os erros que me são ocultos, como disse Davi. Não é? Porque a gente enxergar os próprios erros é muito difícil. E depois o Senhor tem despertado em mim esse desejo por esse avivamento. E o Senhor tem falado comigo, se humilhe e desce. Porque é necessário hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, o irmão Cristiano estava orando. E Deus confirmava para mim essa mensagem através da oração dele. Porque ele falava assim, Senhor, dai-nos um coração igual ao teu. Coloca mais amor no nosso coração, porque não é um louvor bonito ou uma palavra bonita que alegra o coração do Senhor. O que alegra o coração do Senhor são almas. Nós precisamos de almas. Nós precisamos ganhar vidas para o Senhor. Nós precisamos ter esse coração. E ele dizia assim, mas porque enquanto nós estivermos vendo vidas perecendo lá fora e não estivermos tão incomodados com isso, tem alguma coisa errada. Irmãos, e por esses dias para trás, quando eu li esse livro aqui, eu me lembrei que ele fala assim, se você vê uma criança se afogando, e quando eu li esse livro, ele falava assim, relendo esses dias, porque ainda quero reler mais, ele falava assim que para gerar filhos espirituais, nós precisamos ter parto de alma. Nós precisamos gemer na presença do Senhor. Nós precisamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. E falar, Senhor, dai-nos filho. Dai-nos filho, senão morro. Como aquela mulher falava, Raquel. Ela falava que ela queria gerar, ela era estéril. Mas ela falava, Senhor, dai-nos filhos espirituais. Não, o dela não era espiritual. Mas o nosso caso é espiritual. Amém. Nós precisamos sim de alcançar essas vidas para o Senhor. Nós precisamos sim voltar o nosso coração para as coisas que são mais do alto, aleluia, e ter essa sede desse avivamento que o Senhor quer trazer para nós. As demais coisas Ele vai fazer, vai, mas Ele tem sede de organizar primeiro essa área. Ele tem sede. Então o Senhor colocava isso no meu coração, que no nosso secreto, no nosso tempo com Deus, algumas coisas são geradas, como intimidade e relacionamento, dependência, aleluia, dependência total de Deus. Não é fácil, mas às vezes o Senhor nos leva para uns lugares, às vezes a gente canta, né? Quero ir mais. Pronto, vou cantar não, prometo. Já que o pastor é para cantar, porque eu gosto de cantar, mas não tem dom. Irmãos, às vezes o Senhor fala assim, eu vou te levar mais fundo. Aí você fala assim, oh, aleluia, glória a Deus. Mas às vezes o mais fundo, Ele vai tirando, às vezes, algumas escoras, de maneira que você tem que confiar e depender 100% dEle. Aleluia. E às vezes é complicado, mas o Senhor é fiel. Ele não desampara. Aleluia. Glória a Deus. Então, terceiro passo, direcionamento para boas decisões. É no secreto que nós encontramos, porque a nossa vida ela passa muito rápido, ela é muito guiada por decisões, e para tomar boas decisões somente na sabedoria e no direcionamento do Espírito Santo, amém? E por último aqui, o pecado confessado e abandonado, ele abre os céus para a nossa oração e gera o poder de Deus na nossa vida, amém. De maneira que nós possamos viver uma vida de poder num outro nível. Porque o Evangelho é poder de Deus, é sinais, amém? A oração como igreja, o Senhor ministrava no meu coração. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando Ele mandou que os discípulos ficassem reunidos no mesmo lugar. Aleluia, Jesus. O Senhor colocou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando a igreja se reúne para orar, o Senhor batiza com o Espírito Santo. O Senhor ativa ministérios. O Senhor, Ele derrama os dons espirituais. O Senhor, Ele derrama graça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E outra coisa que o Senhor falava aqui no 4,
a confissão de pecados aos líderes, irmãos, para que sejamos curados, porque a Bíblia fala assim, olha, orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sarareis, amém? Para que sarareis. Uma coisa que o diabo tem usado muito ultimamente, uma ferramenta terrível, que é uma opressão muito grande na mente das pessoas, a depressão, as doenças de emocionais, tem sido o mal do século. Então tem uma raiz muito grande espiritual nisso, tem um pouco que é humano, que é físico, sim, mas tem muito mais que é espiritual. E quando a gente confessa pecados uns para os outros, nós também podemos vencer essas raízes, amém? Amém. Eu já estou finalizando aqui. Glória a Deus. Somente na página 57 aqui do livro, que eu quero compartilhar com vocês, que estava escrito assim, ó. Propus que celebrássemos um pacto de orar em nossas casas, pedindo o avivamento sobre a obra de Deus por uma semana e depois nos reuníssemos novamente. Amém? Então eu estou compartilhando aqui com os irmãos esta mensagem, esta instrução. Se o Espírito de Deus confirmar no teu coração, amém? Esteja em oração na sua casa, para que Deus venha trazer um grande avivamento neste lugar, amém. Para que este avivamento entre as nações seja alastrado, para que essa onda de avivamento nos alcance também aqui neste lugar, para que vidas sejam transformadas e salvas. E nós já estamos vendo, não é? Dentro dessa igreja, chamas desse avivamento. Amém. E o Senhor, Ele quer alastrar mais. O Senhor quer que esse fogo pegue mais. Amém? Aleluia.